Cris, você tem 3 filhos, né? 2 homens, Tenho 3 filhos. uma mulher 2 homens e e 4 netinhos. 4 netinhos. Como foi a criação dos seus filhos? Eles deram muito trabalho? Não, eu falo, olha, meus filhos, graças a Deus, foram filhos normais todos, e meus netos são crianças normais também. Então, deram trabalho das crianças, que dão as crianças, de birras, disso, do outro, mas nada assim fora do normal, digamos, Sei. entendeu? Me conta sobre aquele caso que a menininha se apaixonou pelo cinegrafista. O que aconteceu ali, Cris? Então, é o seguinte, que as crianças acabam se apaixonando, né? Não todas, né? Mas algumas delas, principalmente as meninas, porque os câmeras, sabe? O pessoal que está comigo, eles gostam muito de crianças, entendeu? E esse caso especial, né? Eles ficaram brincando com ela, né? Principalmente um deles, o Marcelo, né? Ficou brincando. E aí ela não queria sair do colo dele, ela falava que ela queria ir embora com ele, sabe? Isso acontece assim com certa frequência, né? Porque eles são muito amorosos, né? Eles gostam muito, eles estão acostumados e às vezes acaba acontecendo essa afinidade, sabe? Ou lembra de alguma coisa e elas acabam brincando com eles, né? Cris, teve algum caso que você deu muita risada, que você se divertiu bastante, assim? Teve. Olha, estou me lembrando agora de um caso de um casal com três filhos homens, né? E o casal tudo, sabe assim, organizadinho, tudo tinha que ser organizadinho, para o pai, para a mãe, para os filhos, com esse, com o outro. E era muito rígido tudo na casa deles, muito, né? Aí eu falei, não, a gente tem que soltar esses pais, né? Então, eu levei um monte de coisas assim, amarelinha, como que chama? Um bambolé, essas coisas. Aí eu coloquei os dois para brincar, o pai e a mãe. E eu coloquei os meninos para ficar olhando, observando eles do lado de fora, sabe, assim. Nossa, a gente deu muita risada, porque eles ficaram assim muito sem graça e tudo. E os meninos começaram a dar gargalhada, porque eles não sabiam nem girar bambolé, nem fazer amarelinha, nem não sei que outras coisas, mas eu levei assim para fazer. Então a gente deu muita risada, né? Então a gente tanto se emociona e chora como dá risada junto com eles, né? Eu me lembro de um caso, se eu não me engano, os pais tinham falecido e a irmã tinha que cuidar dos irmãos, né? Foi muito difícil esse caso? Foi bem difícil. Basicamente por toda a situação, toda a história muito, muito triste, muito difícil. O pai e a mãe morreram assim seguidos, num ano, 2 anos, assim, um atrás do outro de câncer, sabe? Aquelas coisas assim bem violentas, né? E a menina mais velha, que estava, na época que ela ficou com os irmãos, tinha 18 anos. Quando eu visitei, já tinha 22, né? Os irmãos tinham, na época, teriam que, eu acho que 4, 5, 7 anos, uma coisa assim. E quando aconteceu tudo isso, a família, os parentes e os tios, tudo quiseram separar. Um queria levar um, outro queria levar outro, e outro queria levar outro, né? E a menina mais velha falou que não, que ela queria assumir os irmãos. Aí ela falou com os irmãos e os irmãos quiseram ficar junto com ela. Mas, logicamente, 18 anos, falta de experiência, toda essa, de repente, se ficar com uma casa, organizar a casa, educar os 2 meninos, que é o menino e uma menina, né? Então foi difícil, foi bem difícil, sim, porque ela é irmã, não é mãe, entendeu? E ela confundia um pouco as duas funções. Os irmãos também não conseguiam olhar para ela como autoridade na vida deles. Ela era irmã, entendeu? Então foi bastante difícil. E eu fiquei sabendo, olha que coisa interessante. O menino foi foi o mais resistente. O menino que brigava com ela, sabe? Enfim. E até o final foi o que mais trabalho deu. Mas eu encontrei com ela de novo no programa da Hebe, que ela chamou algumas famílias também, né? E me entrevistou. E ela contou que esse programa já tinha ido ao ar. Quando o menino, ele se viu o que ele fazia, ele ficou muito envergonhado. E a partir desse momento, ele mudou. Não foi durante o programa, mas foi de ver o que ele fazia com a irmã, né? Foi depois do programa. Imagina. Então, emocionante, até eu me emocionei agora. Ainda não acabou. Confira o próximo bloco.